seja bem-vindo ao canal do Professor Moisés. Se inscreva no nosso canal para você sempre ficar por dentro ao ativar as notificações. E no final do vídeo, deixe seu curtir. PET, Plano de Estudo Tutorado, Semana 5, quarto ano do Ensino Fundamental. Componente curricular, História. Semana 5. Tema: Indivíduos e Natureza. Caro estudante, com certeza você já deve ter se perguntado como as sociedades surgiram. A permanência em um só lugar e também o desejo de conhecer o mundo, sempre em busca de conhecer terras e modos de vidas diferentes. Parece ser contraditório, no entanto, nossas origens passaram pelas duas situações. Havia, no princípio, a necessidade de estar sempre mudando, por questão de sobrevivência. E, pelo mesmo motivo, alguns grupos tornaram-se sedentários, construindo toda a sua vida em um único lugar. Apresentação. As pesquisas mostram que os grupos humanos enfrentavam muitas dificuldades nos primeiros milhares de anos em que viviam no continente africano. Passavam o tempo todo procurando alimentos e abrigo. Viviam nas savanas, com um clima seco. Alimentavam-se de raízes, frutos, animais que conseguiam caçar ou restos de predadores. Entre 80.000 e 10.500 anos atrás, a Terra sofreu mudanças de clima e, devido a um fenômeno chamado glaciação, que foi um esfriamento muito grande, a ponto de se formarem calotas de gelo em continentes, mares e rios. Isso afetou os seres humanos, obrigando-os a se deslocarem para regiões onde se adaptassem melhor. Eles foram avançando rumo a novos ambientes, como bosques, pradarias, desertos, florestas temperadas. Em cada novo habitat, tinha que se adaptar para sobreviver. Aprendendo novas palavras. Habitat, conjunto das condições apresentadas em um lugar, no qual vivem os organismos vivos, inclusive os seres humanos. Para saber mais, arte rupestre está disponível lá no canal do YouTube. Você procura lá no campo de pesquisa a frase arte rupestre. Também lá no campo de pesquisa do YouTube, escreva Serra da Capivara, Piauí, pinturas rupestres, turismo e segredos milenares. Ou no seu navegador o endereço que se segue. O surgimento da agricultura. Os pesquisadores acreditam que os primeiros grupos humanos costumavam dividir a tarefa de encontrar alimentos. Os homens caçavam usando ferramentas e armas feitas com osso, pedra e madeira, enquanto as mulheres coletavam frutos, raízes e folhas comestíveis e medicinais. Elas também faziam cestos de palha com os quais transportavam o que coletavam. Com base nas pinturas encontradas em cavernas em várias partes do mundo, os pesquisadores supõem que a divisão de tarefas entre mulheres e homens não era rígida, podendo variar em alguns grupos em algumas localidades. De acordo com essa teoria, havia casos em que as mulheres caçavam, assim como os homens também coletavam plantas nas flores. É por isso que alguns estudiosos sugerem
que tenham sido as mulheres as responsáveis pela descoberta da agricultura. Isso aconteceu exatamente porque elas passavam grande parte do tempo observando e conhecendo o comportamento de plantas e sementes. As mulheres devem ter notado que as sementes, transportadas pelo vento ou por pássaros e insetos, brotavam na terra, gerando novas plantas. A agricultura é considerada uma enorme revolução na vida dos seres humanos. Isso porque, além de poderem armazenar alimentos, eles também puderam permanecer em um determinado local, deixando de ser nômades. Até aquele momento, os nossos ancestrais viviam mudando de um lugar para o outro. Não podiam permanecer por muito tempo em um mesmo local, porque viviam em busca de alimentos. Com a agricultura, eles puderam permanecer em um mesmo lugar por muito mais tempo, tornando-se sedentários, palavra que significa fixos em um lugar. Atividades. Por que os pesquisadores atribuem a descoberta da agricultura às mulheres? Isso aconteceu exatamente porque elas passavam parte do tempo observando e conhecendo o comportamento de plantas e sementes. As mulheres devem ter notado que as sementes transportadas pelo vento ou por pássaros e insetos brotavam da terra. 2. Por que a descoberta da agricultura levou os grupos humanos a se tornarem sedentários? Com a agricultura, agora eles podiam se fixar em um lugar e plantar os próprios alimentos, além de armazenar para o consumo posterior. 3. Marque a afirmativa correta. Os primeiros grupos de seres humanos que eram nômades moravam em cabanas e não se deslocavam de um lugar para o outro. Tinham que se mudar constantemente para procurar alimentos. Plantavam diversos tipos de legumes e verduras e criavam porcos e gado. Mantinham-se em um único lugar para poder colher tudo que crescia nas florestas. Segunda opção, tinham que se mudar constantemente para procurar alimentos. 4. Os estudiosos consideram que, em alguns dos primeiros grupos humanos, houvesse uma divisão de tarefas entre mulheres e homens. Escreva F para falso e V para verdadeiro nas frases que explicam adequadamente como se dava essa divisão de tarefas. Os homens dedicavam-se à plantação e as mulheres cozinhavam e cuidavam das crianças. De modo geral, homens caçavam e mulheres colhiam frutos e raízes, mas também podia ocorrer o inverso. A divisão de tarefa levava os homens a se dedicarem à coleta e as mulheres à caça. Devido à divisão de tarefas, talvez tenham sido as mulheres a descobrirem a agricultura. Confirme sua resposta. Primeira sentença falsa, segunda sentença verdadeira,
terceira sentença falsa, quarta sentença verdadeira. 5. Observe o texto e complete as lacunas. Então, é segundo o texto, hein, pessoal? As pesquisas mostram que os grupos humanos enfrentavam muitas dificuldades nos primeiros milhares de anos em que viviam no continente africano. Passavam o tempo todo procurando alimento e abrigo. Viviam nas savanas com um clima seco. Alimentavam-se de raízes, frutos, animais que conseguiam caçar ou restos de predadores. 6. Caça-palavras. Leia o texto e encontre as palavras em negrito. Negrito são essas palavras aqui mais escuro. A agricultura é considerada uma enorme revolução na vida dos seres humanos. Isso porque, além de poderem armazenar alimentos, eles também puderam permanecer em determinado local, deixando de ser nômades. Até aquele momento, os nossos ancestrais viviam mudando de um lugar para o outro. Não podiam permanecer por muito tempo em um mesmo local, porque viviam em busca de alimentos. Confirme sua resposta. Armazenar, agricultura, nômades, busca, seres, mudando, revolução, ancestrais, vida, alimentos, humanos. Bons estudos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.